Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning. Estendemos nosso amor pelo que vocês já ouviram esta manhã. Desde a Conferência Geral de abril passado, minha mente se concentrou repetidas vezes na questão da importância de um nome. Nesses últimos meses, vários bisnetos chegaram à nossa família. Embora pareçam chegar mais rápido do que consigo acompanhar, todas as crianças são muito bem-vindas em nossa família. Cada uma delas recebeu um nome especial escolhido pelos pais. Um nome que será conhecido por toda a vida dela, distinguindo-a de todas as outras pessoas. Isso acontece em toda a família e em todas as religiões do mundo. O Senhor Jesus Cristo sabia como era importante definir claramente o nome de sua igreja nestes últimos dias. Na seção 115 de Doutrina e Convênios, Ele próprio dá um nome à igreja. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o rei Benjamim ensinou o seguinte a seu povo na época do livro de Mórmon. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo. Todos vós que haveis feito convênio com Deus de serdes obedientes até o fim de vossa vida. E quisera que também vos lembrasseis de que este é o nome que eu disse, que vos daria e que nunca seria apagado, a menos que o fosse devido à transgressão. Portanto, tomai cuidado para não transgredirdes, a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Tomamos o nome de Cristo sobre nós nas águas do batismo. Renovamos o efeito desse batismo a cada semana, ao tomar o sacramento, declarando nossa disposição de tomar seu nome sobre nós e prometendo sempre lembrar-nos dele. Será que nos damos conta do quão abençoados somos por tomar sobre nós o nome do Filho amado e unigênito de Deus? Será que compreendemos como isso é significativo? O nome do Salvador é o único nome dado, debaixo dos céus, pelo qual o homem pode ser salvo. Como se lembram, o presidente Boyd K. Packer abordou a importância do nome da igreja na Conferência Geral de abril passado. Ele explicou que, obedientes à revelação, chamamo-nos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e não a Igreja Mórmon. Como o nome completo da igreja é tão importante, repito as revelações das Escrituras, as instruções das cartas da primeira presidência de 1982 e 2001 e as palavras de outros apóstolos que incentivaram os membros da igreja a declarar e ensinar ao mundo que a igreja é conhecida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome pelo qual o Senhor vai nos chamar-nos no último dia. É o nome pelo qual sua igreja será distinguida de todas as outras. Pensei muito sobre o motivo pelo qual o Salvador deu esse nome de 10 palavras para a sua igreja restaurada. Pode parecer longo, mas se pensarmos nele com uma visão geral descritiva do que é a igreja, de repente, ele se torna maravilhosamente breve, sincero e direto. De que modo uma descrição poderia ser mais direta e clara e ainda ser expressa em tão poucas palavras? Toda palavra é esclarecedora e indispensável. A palavra "a" indica a posição exclusiva da Igreja restaurada entre as religiões do mundo. As palavras Igreja de Jesus Cristo declaram que ela é sua igreja. No livro de Mórmon, Jesus ensinou: e como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Dos últimos dias, explica que é a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu em seu ministério mortal, mas que foi restaurada nestes últimos dias.
sabemos que houve um afastamento da verdade ou apostasia, tornando necessária a restauração de sua igreja verdadeira e completa em nossos dias. Santo significa que os membros se esforçam para fazer sua vontade, guardar seus mandamentos e preparar-se novamente para viver na presença dele e de nosso Pai Celestial. Santos refere-se simplesmente aos que procuram tornar sua vida santa, fazendo o convênio de seguir a Cristo. O nome que o Salvador deu à sua igreja nos diz exatamente quem somos e no que acreditamos. Cremos que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele expiou os pecados de todos os que se arrependerem e rompeu as cadeias da morte e proporcionou a ressurreição dos mortos. Seguimos Jesus Cristo. Tal como o rei Benjamim disse a seu povo, reafirmo a todos nós hoje. Quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o seu nome escrito em vosso coração. Foi-nos pedido que servíssemos de testemunha dele, em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Isso significa, em parte, que precisamos estar dispostos a fazer com que as pessoas saibam quem seguimos e de quem é a igreja a que pertencemos, a Igreja de Jesus Cristo. Sem dúvida, queremos fazer isso em espírito de amor e testemunho. Queremos seguir o Salvador declarando, de modo simples e claro, porém humilde, que somos membros de sua igreja. Nós o seguimos, sendo santos dos últimos dias, discípulos modernos. As pessoas e as organizações com frequência recebem apelidos. Um apelido pode ser uma forma abreviada do nome, ou pode derivar de um acontecimento ou alguma característica física ou de outra natureza. Embora os apelidos não tenham a mesma importância ou significado dos nomes verdadeiros, eles podem ser usados adequadamente. A Igreja do Senhor, tanto no passado quanto no presente, teve seus apelidos. Os santos da época do Novo Testamento eram chamados de cristãos, porque professavam a crença em Jesus Cristo. Esse nome, a princípio, usado de modo pejorativo por seus detratores, hoje é um nome de distinção, e nos sentimos honrados por sermos chamados de uma igreja cristã. Nossos membros são conhecidos por Mormons, porque acreditamos no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Outros talvez tentem usar a palavra Mormon de modo mais abrangente, incluindo e referindo-se aos que saíram da igreja e formaram vários grupos separados. Esse tipo de uso só gera confusão. Somos gratos pelos esforços da mídia em abster-se de usar a palavra Mormon, de modo que possa levar o público a confundir a igreja com os polígamos ou outros grupos fundamentalistas. Quero afirmar claramente que nenhum grupo polígamo, inclusive os que se denominam mormons fundamentalistas ou outras derivações de nosso nome, tem qualquer filiação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora Mormon não seja o nome correto e completo da igreja, e embora tenha originalmente sido dado por nossos detratores nos primeiros anos de perseguição, ele se tornou um apelido aceitável quando aplicado aos membros em vez da instituição. Não precisamos parar de usar o nome Mormon quando adequado, mas devemos continuar a enfatizar o nome completo e correto da igreja propriamente dita. Em outras palavras, devemos evitar e desencorajar o termo Igreja Mormon. Ao longo dos anos em que cumpri designações no mundo todo, foi-me perguntado muitas vezes se eu pertencia à Igreja Mormon. Minha resposta era: sou membro da Igreja de Jesus Cristo. Como acreditamos no livro de Mórmon, que recebeu esse nome por causa de um antigo profeta e líder das Américas, e é outro testamento de Jesus Cristo, às vezes somos chamados de Mormons. Em todas as ocasiões, essa resposta foi bem aceita.
E, de fato, deu-me muitas oportunidades de explicar a restauração da plenitude do Evangelho nestes últimos dias. Irmãos e irmãs, pensem só no impacto que podemos exercer simplesmente ao responder usando o nome completo da igreja, como o Senhor declarou que devemos fazer. E se não puderem imediatamente usar o nome completo, pelo menos digam: pertenço à Igreja de Jesus Cristo, e depois expliquem o termo dos santos dos últimos dias. Alguns podem perguntar: e quanto aos sites da internet como Mormon.org e outras campanhas de mídia patrocinadas pela igreja? Como eu disse, às vezes é adequado referir-nos coletivamente aos membros como mormons. Em termos práticos, as pessoas que não são de nossa religião nos procuram pesquisando esse termo. Mas depois que abrem o site Mormon.org, o devido nome da igreja é explicado na página principal e aparece em cada página adicional do site. Não é prático esperar que as pessoas digitem o nome completo da igreja quando procuram encontrar-nos ou quando entram em nosso site. Embora essas questões práticas continuem, elas não devem impedir os membros de usar o nome completo da igreja sempre que possível. Vamos criar o hábito em nossa família e em nossas atividades da igreja e em nossas interações cotidianas e deixar claro que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é o nome pelo qual o próprio Senhor instruiu que devemos ser conhecidos. Uma recente pesquisa de opinião indicou que um número demasiadamente grande de pessoas ainda não compreende de um modo correto que o termo Mormon se refere aos membros da igreja. E a maioria das pessoas ainda não tem certeza de que os Mormons sejam cristãos. Mesmo quando leem a respeito de nosso trabalho do Mãos que Ajudam no mundo todo, quando ocorrem furacões, terremotos, inundações e fome, não associam nosso esforço humanitário conosco, como uma organização cristã. Sem dúvida, seria mais fácil para eles compreenderem que acreditamos no Salvador e que o seguimos se nos referíssemos a nós mesmos como os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desse modo, aqueles que ouvissem o nome Mormon passariam a associar essa palavra ao nome revelado e às pessoas que seguem Jesus Cristo. Conforme a primeira presidência pediu em sua carta de 23 de fevereiro de 2001, o uso do nome revelado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é cada vez mais importante em nossa responsabilidade de proclamar o nome do Salvador no mundo todo. Consequentemente, pedimos que, ao referir-se à igreja, utilizemos seu nome completo sempre que possível. Em 1948, na Conferência Geral de Outubro, o presidente George Albert Smith disse: "Irmãos e irmãs, quando saírem daqui, talvez tenham contato com várias denominações do mundo, mas lembrem-se de que há somente uma igreja no mundo todo que, por mandamento divino, leva o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor." Irmãos e irmãs, que também nos lembremos disso ao sairmos da conferência. Que nossos testemunhos dele sejam ouvidos e que nosso amor por ele esteja sempre em nosso coração. Oro em seu nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém.